mais. E o que nós vamos falar agora é sobre a diferença entre... Nós vamos falar inteligência emocional e espiritual, que é muito importante nós termos isso, nós sabermos qual é a diferença da inteligência emocional e a inteligência espiritual. Vamos esperar só um pouquinho para ver se entram, tá, gente? E que eu preciso saber se estão ouvindo direitinho, se está tudo direitinho. E vamos lá. A primeira coisa que nós vamos falar sobre que, olha, a diferença da inteligência emocional e espiritual, nós temos que entender que ela é conhecer mais sobre a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Ela ajuda as pessoas a se desenvolverem, assim como levar uma vida muito mais equilibrada e saudável. É isso, quando nós entendemos a diferença dos dois, a gente não fica mais só naquela história de que tudo é espiritual ou então tudo é emocional, no radicalismo. Nós conseguimos separar as duas coisas. E também percebemos que existe uma ligação, apesar de que tem as diferenças, sim, mas existe uma ligação. Isso que é importante a gente entender, que existe sim essa ligação. Quando eu não estou bem emocionalmente, afeta a minha vida espiritual? Sim, indiretamente afeta. Quando eu não estou bem espiritualmente, afeta a minha vida emocional? Também. Então, essa aí é uma ligação que existe. Então, isso a gente tem que trabalhar muito bem com a gente. Mas, afinal, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional foi um conceito desenvolvido ainda nos anos 90 para determinar o quê? A habilidade em conseguir analisar as próprias emoções. Como é que eu vou analisar minhas emoções? Como é que eu vou conseguir ter esse autocontrole? O que eu posso fazer? Então, associá-las aos nossos pensamentos, de forma que seja possível atendê-las e controlar de forma mais saudável conosco e com outras pessoas. Então, para isso que realmente foi feito todo uma pesquisa, um desenvolvimento, segundo os profissionais, né, os psicólogos, psiquiatras, que desenvolveram esse conceito, existem 4 bases. É bom nós entendermos essas bases e formas de domínio sobre nossa capacidade de ter uma percepção emocional mais completa. Gente, quando a gente consegue ter essa percepção, a gente consegue evoluir mais. É fácil? Não, não é fácil. De jeito nenhum é fácil, gente. Mas quando a gente consegue ter essa percepção, a gente consegue sim. A gente evolui mais, a gente consegue ter mais a percepção. Levantar aqui um pouquinho a cadeira, ficar mais próximo de vocês. Essa percepção. Então, por isso que é muito importante nós termos essa nossa capacidade, tá? E, pois é, os psicólogos que participaram dessa pesquisa, eles chegaram, constataram isso, nos passaram isso, sobre o domínio da capacidade de ter uma percepção emocional mais completa. Então, esse foi o objetivo. E a primeira coisa a se entender que você precisa entender melhor as emoções e suas origens. Você está com descontrole emocional, alguma situação, você tem que entender qual é a origem disso tudo. O que acarretou, de forma que sua motivação fique mais clara. Outro domínio importante na inteligência emocional é raciocinar por meio das emoções, gente. Isso é muito difícil, mas não é impossível. Empregando as informações disponíveis para que o entendimento seja mais fácil. Então, quando você consegue descobrir a raiz de tudo, fica muito mais fácil para você.
Nesse entendimento, se vai para um outro pilar da inteligência emocional, que se busca compreender nossas variações emocionais. Nós temos várias variações emocionais. E como, gente? Mais profundamente para saber suas origens. O que acarretou isso? Foi alguma situação traumática? Um abandono, alguma coisa que aconteceu? Por último, a capacidade de gerenciar as emoções. Como que eu vou gerenciar minhas emoções? Gente, quem consegue gerenciar as emoções é uma pessoa que atinge um nível de maturidade muito elevado. Numa próxima live, eu vou falar sobre persuasão. Eu tenho um livro que ele é maravilhoso. A gente tem que estar atento, porque ele dá umas dicas que você vai conseguir perceber, detectar se você está sendo ou não manipulado. Quem nunca foi manipulado? Eu já fui manipulada. Confesso. Então, nós vamos perceber, epa, essa pessoa está me manipulando. Hoje em dia eu percebo, na hora. Então, a minha capacidade de gerenciar essas emoções. Com elas perceber o impacto que causam nas pessoas ao meu redor. Então, as minhas emoções, o que ela está causando? Na minha família, no meu filho, no meu companheiro, nas pessoas que estão junto comigo. Por que às vezes as pessoas se afastam e a gente não sabe, ou então elas vêm nos manipular e a gente, não, mas poxa, a pessoa se aproxima de mim, eu tenho dedo podre, aquilo outro, mas é porque isso depende muito do nosso controle emocional. Nós estamos muito vulneráveis. E o manipulador, ele quer as pessoas vulneráveis. Por isso que ele escolhe as pessoas vulneráveis. Eu já tive minha fase de estar vulnerável, por isso que, como eu digo para você, já fui manipulada. Quem nunca foi, né? Que atira a primeira pedra. E quem também já não manipulou um pouquinho. Então, gente, não é algo assim tão saudável. Mas nós vamos, no próximo momento, entender mais um pouco disso. Tá bom? A importância de desenvolver a inteligência emocional. Nós precisamos, urgente. Traz muitos benefícios. E no processo de entender nossas emoções e lidar com elas de forma saudável, tá? É para isso que a gente precisa desenvolver nossas emoções, porque nós precisamos de uma vida mais saudável. E nós estamos ainda falando só no aspecto emocional. Então, perceba, se você é uma pessoa que tem as emoções descontroladas, e por isso que muitas pessoas confundem problemas emocionais com problemas espirituais, e não é. E nós estamos agora tentando entender essa diferença muito grande. Mas afeta indiretamente? Afeta, porque nós somos completos. Então, acaba tudo afetando, tá? E, então, desenvolvendo essa competência da inteligência emocional, também é possível canalizar melhor nossas emoções e controlar impulsos prejudiciais, lidar melhor com desafios. Gente, a vida ela é cheia de desafios, o dia a dia. Proporcionar uma educação e convívio mais saudável com nossos filhos e tomar atitudes ou decisões com mais assertividade, se a influência de seus sentimentos não compreendidos. Nós temos que entender nossos sentimentos. Por que eu ando tão triste? Por que eu ando chorando? Por que eu fico eufórica? Nada, o que me leva a esses sentimentos? Então, tudo isso eu preciso entender. Eu preciso saber a raiz de cada coisa, o que realmente me faz feliz. E porque eu chego no lugar, eu fico muito triste. Tem gente que diz, é ali e a espiritualidade do lugar. Mas porque o que gatilho meu é que desenvolve quando eu chego no lugar, ou quando eu chego perto de uma pessoa, de repente aquele gatilho vem e eu fico triste, eu fico me sentindo mal, eu fico me sentindo mais pesada. Tem alguma coisa aí nessa situação. Porque alguma coisa aconteceu comigo quando eu sinto o cheiro do perfume, ou eu chego perto de uma pessoa, ou eu vejo, ou escuto uma música, um hino, sei lá, dá um gatilho em mim, que me faz assim mudar de repente. Tudo isso nós precisamos entender, nós precisamos puxar.
lá no nosso subconsciente. Por que isso? Isso tudo ajuda a lidar melhor com os conflitos e problemas do cotidiano, desenvolver uma comunicação mais sincera, porque se eu entendo as minhas emoções, eu vou ter uma comunicação mais sincera com você. Ajuda a evitar discussões, sabe aquelas discussões que não intermináveis, do nada, por que tanto entro em atrito com aquela pessoa, por que isso, ou então com qualquer pessoa, eu fico irritada do nada, possíveis competições que não são necessárias. Sabe aquelas pessoas que ficam competindo o tempo todo? Isso também não é saudável. Então, essa é a importância de nós entendermos. Vocês viram? A parte emocional é exatamente isso. A inteligência espiritual, ela pode parecer ter relação com a espiritualidade, assim, mas está relacionada mais como as pessoas lidam com questões essenciais e elas ajudam a viver as emoções e sentimentos de maneira equilibrada. Nós não estamos falando aqui de espíritos. Aquela pessoa, ela está com um espírito maligno? Não, nós estamos falando da inteligência espiritual. É diferente. Sabe que você tem que ter a paz emocional e a paz espiritual. Esse conceito ele está relacionado mais a estudos que mostram uma área do cérebro chamada de ponto de Deus. Então, vamos lá, inteligência espiritual. Então, ela é uma parte do nosso cérebro chamada ponto de Deus. Está relacionada à capacidade de buscar valores e significado para nossas vidas. Viram como tem a diferença? Então, quais são os meus valores? Meus valores que eu não troco, meus valores, sabe, aqui familiares, o significado de cada valor. Eu sou uma pessoa que eu sigo uma denominação, uma religião. Então, por quê? Porque os meus valores se batem, porque eu sigo, é o meu ponto de Deus, eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir a Deus, tá vendo? Então, essa minha parte espiritual, ela tem a ver com valores emocional. Eu estou em conflito aqui com minhas emoções, eu estou em conflito com algumas situações que me levam. O espiritual, ele vai mais exatamente para esse ponto, que a gente chama de ponto de Deus, que são os nossos valores e significados. Assim, podemos enxergar e lidar melhor com todos os acontecimentos que se passam em nossa vida, encontrando soluções mais facilmente, sem perder o controle emocional. Está vendo como está interligado? Às vezes a gente vê uma pessoa que tudo ela envolve. A pessoa está triste, aquilo ali é a emoção. Ela diz, não, mas é porque ela pode estar espiritualmente, ela não está bem. Ela não está bem com Deus. Tem a ver uma coisa com a outra, ela está triste, mas às vezes ela está assim, ela faz suas orações, faz tudo, mas emocionalmente ela está abatida. Então ela precisa se tratar emocionalmente, porque vai começar a atingir os outros aspectos da vida dela, e não só o espiritual, mas o aspecto familiar, profissional e todos os outros. Então, ou seja, ela tem que começar a se equilibrar. Nossos valores e crenças já formados, isso tudo é fundamental na busca de um propósito em nossas vidas. Então, minha vida espiritual envolve isso. Qual é a minha crença? O que realmente eu creio? O que realmente ela é? Qual é o significado dela? E aí eu começo a procurar o propósito da minha vida. Quando eu encontro o propósito da minha vida, eu começo a equilibrar a minha vida. Até minhas emoções, elas começam a ser equilibradas. Eu começo a ter um controle também do restante. Porque quando não está controlada a minha vida, quando a minha vida espiritual não está boa, afeta o restante? Sim. Quando a minha vida emocional não está boa, afeta o restante também. Olha, os benefícios de desenvolver sua inteligência espiritual são muitos, nem se compara. Não somente lidarmos com nossa consciência e pensamentos internos, mas como nos relacionarmos com outras pessoas. Tá vendo? Influencia muito.
É possível se conhecer intimamente de maneira mais clara e sincera, quando nós estamos bem, nós sabemos que realmente qual é a minha crença, qual é a minha fé, ou qual é o meu propósito de vida, achar outros significados para acontecimentos negativos, porque tudo acontece comigo, tudo isso. Então eu começo a achar outros significados, onde eu não vou ficar só para baixo, só achando que tudo só é comigo. Não, eu vou entender que no mundo tereis aflições. Ter de bom ânimo. Então, não é só comigo, é com o mundo todo, com as pessoas do mundo. Se eu sou do mundo, e na Bíblia diz, no mundo tereis aflições, por que eu vou achar que é só comigo? Porque só fase, porque tudo acontece de errado comigo. Não, você está no mundo. E no mundo tereis aflições. Então, é por aí. Diminuir nossos medos, acreditamos mais em nós mesmos, tá vendo? Quando a gente começa a ficar com mais firmeza, ser mais flexível, compreender melhor as pessoas, poxa, eu posso não concordar, mas eu compreendo melhor, eu realmente não vou ficar só julgando, eu vou ajudar, as pessoas elas têm que ser mais motivadas, então você vai ser motivado a ajudar, ao invés de julgar, de apontar o dedo, você vai ajudar a lidar melhor com a nossa zona de conforto. Porque para mim é muito confortável dizer, tudo é errado, tudo só vem do meu lado, então aquela pessoa ali faz tudo errado, julgar. Então, é sair da zona de conforto, é entender o outro também, entender que você está no mundo, como a gente já falou, que realmente no mundo tudo acontece em situações. Eu estou no Brasil, a outra pessoa que está na China, ela pode estar tendo os mesmos problemas que eu, as mesmas aflições. Ela está lá e eu aqui. Essa aflição não é meu privilégio, é do mundo. Então, a diferença entre inteligência emocional, gente, e realmente a inteligência espiritual. Olha, quem quiser deixar mensagem, fique à vontade, tá? Ela tem uma diferença. Ainda que são relacionados, podemos entender que a inteligência emocional está mais relacionada a como interpretamos melhor nossas emoções, os sentimentos. Quando você está apaixonada, você está o quê? Você está usando a sua inteligência emocional ou espiritual? Emocional, por favor. O momento da paixão, o momento que você está com seu esposo, o momento que você está com seu namorado, ou então só naquela paquera emocional. Aí você fica triste, de repente não dá certo, aí você, tá vendo? Aí não envolve nada espiritual. Tá alguma coisa errada comigo na parte emocional. Então, inteligência emocional está mais relacionada ao quê? Nós falamos interpretarmos melhor nossas emoções através de pensamentos associativos que ajudam a entender o porquê nos sentimos de determinada maneira. Gente, por que eu me sinto triste? Por que eu me sinto tão feliz em certo lugar? Isso tudo nós falamos. Além de entendemos melhor a nós mesmos. Entretanto, a inteligência espiritual está mais focada em buscar um equilíbrio, entender melhor nossos propósitos e criar direcionamento para os nossos objetivos. Eu não entendi já qual é o meu propósito. Meu propósito aqui na Terra é trabalhar com mulheres, escrever para as mulheres, é trabalhar com pessoas cristãs. Então, eu comecei a fazer palestras, mesmo tendo outros trabalhos, né, secular, que a gente chama, mas eu me direcionei muito a esse trabalho, cada vez mais eu estou largando meu trabalho secular, para estar, por isso que eu estou com livro, agora venho com embaixadora com livro só para mulheres cristãs. Então, cada vez mais, porque eu já entendi que esse é o meu propósito. E emocionalmente, eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais confortável, porque eu estou falando realmente, estou no meu propósito, estou o que realmente Deus me colocou para fazer na Terra. E eu tenho as tribulações, eu tenho as aflições, claro, porque no mundo tereis aflições. Então, eu sou do mundo, então eu vou encarar as aflições. Entender melhor nossos propósitos é a melhor coisa que tem. Olha só, enquanto lidamos com os problemas que podem surgir no caminho de forma saudável,
Isso ajuda a desenvolver melhor nossa percepção de mundo. Você começa a perceber que o mundo não é contra você, mas que no mundo acontecem vários obstáculos. Sermos mais criativos e encontrarmos soluções mais facilmente. Isso que é importante. Então, na hora que você começa a ter um equilíbrio emocional, a se entender melhor espiritualmente, então a inteligência emocional, a inteligência espiritual, você começa a conciliar e ver que tudo é possível. Vou procurar aqui um versículo da Bíblia. Eu tenho um que é bem importante. Você vai ter uma vida melhor. Você vai começar a perceber quanto é importante a sua missão na Terra. Quanto que você não veio à toa. Eu estou triste, mas o que eu posso fazer para mudar esse quadro? Será que o problema está no meu emocional? Eu não estou tendo controle emocional? Eu estou brigando por qualquer coisa, mas por que eu estou andando irritada? Eu preciso trabalhar minha inteligência emocional e a minha inteligência espiritual. As duas têm que andar juntas, serem bem trabalhadas, bem entendidas. Olha aqui, 2 Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, o que nos manda? Crescermos, e crescer dá trabalho. Crescer, a gente tem que amadurecer. Porque quando nós somos bebezinhos, nós temos lá mamãe, papai para fazer as coisas para a gente, às vezes uma babá, sempre alguém. Então, o que ele diz, cresça, quer dizer, o que amadureçam, se entendam emocionalmente, se entendam espiritualmente, mas não é crescer de qualquer jeito, é na graça. No conhecimento, o que é crescer no conhecimento? É entender. Conhecimento você só tem se você realmente, você lê, você estuda, você tenta entender o que está acontecendo. Nós temos a Bíblia para nós lermos, meditarmos, ler outros livros, isso vai fazer nós entendermos, participar de lives aqui com a gente. E em 1 Pedro 2, 1, 3 diz: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia. Gente, isso maltrata o nosso psicológico e também espiritual. Inveja e toda espécie de maledicência. Se afaste. Como crianças recém-nascidas, de novo, vem aqui a parte da questão da maturidade. Desejem de coração leite espiritual puro. Olha, a pureza de uma criança. Então, você amadureceu, conseguiu perceber que para você realmente ter um amor, para você amar o outro, você tem que ser puro como uma criança, porque a criança não tem maldade. A criança, ela não julga ninguém. Para ela, lá são todas as pessoas são pessoas boas, vai com todo mundo. Tem criança que estranha um pouquinho porque está muito acostumada com o colo do... Mas quando estranha não é porque acha que aquela pessoa é ruim. Não, porque gosta mais daquele colo. Seja sincera, para que por meio deles cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, são versículos aqui muito bons. Olha aqui, 1 Coríntios 11:1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Amadurecimento da sua inteligência emocional e espiritual. Aí você consegue ser imitador de Cristo. Mas só depois que você entende, depois que você amadurece. Não tem como você ser imitador de Cristo se você ainda não conseguiu entender que você pode, e você começa a entender que você tem que controlar suas emoções, que você tem que ter uma vida espiritual mais perto de Deus, que você tem que entender qual é o seu propósito, tem que lutar pelo seu propósito e tem que batalhar para que isso tudo aconteça. E eu vou deixar aqui um último para vocês,
um bem grande, em Efésios 2, 19 até o 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Ou seja, o que quer dizer aqui? Você já conhece o lugar que vocês moram. Eu não sou mais forasteira aqui na Terra, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha aí, você já conhece a verdade, você já é salvo, então você já é membro da família de Deus. Paciência. Ainda está se questionando por que as coisas acontecem, porque as coisas estão ruins na sua vida? Alto lá. Você já não conhece? Na Bíblia já não diz que você vai passar por essas situações? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, corpo, alma, espírito, para se tornarem morada de Deus por seu espírito. Estão vendo que mensagens maravilhosas, edificantes, que Deus nos traz. Então, você que não assistiu do início, assista, que eu vou disponibilizar o link com a gravação, né? Vou disponibilizar. Vamos realmente trabalhar nossa inteligência emocional, entender, e a inteligência espiritual. Que quando nós entendermos as duas, que elas são diferentes, mas elas têm uma completa a outra, nós vamos viver muito melhor. Nós vamos dizer, este é o meu propósito, eu tenho que lutar por isto. Tá? Olha, que Deus abençoe grandemente vocês. No nosso próximo encontro, que assim mesmo estou fechando aqueles encontros, ver se eu faço em sábado à noite, nós vamos falar um pouquinho sobre manipulação, persuasão, porque a gente precisa entender realmente esses males que estão acontecendo, que acontecem ao nosso redor, que acontecem às vezes com nossos filhos, ou na escola, em qualquer outro lugar. E às vezes nós estamos sendo manipulados e não percebemos. Então, esse vai ser o próximo tema. Muito obrigada. Fique com Deus. Vamos fazer uma oração rapidinha para Deus abençoar. Bom fim de semana. Amanhã, quem vai para a escola dominical, boa escola. Que Deus abençoe grandemente vocês. Um beijo. Senhor Pai Celestial, muito obrigado por este momento, por esta hora, por esta reflexão que entre no nosso coração e que Tu estejas à frente de tudo. Nós somos gratos, em nome de Jesus. Amém, minhas amadas. Boa noite. Odivaneide, muito obrigada a vocês todas. Tchau, tchau.